寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, né, como vocês estão vendo aí, a teoria de hoje é: e se Israel fosse um país leninista, né? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada assim aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, moldo de um modo plausível, porque senão não ia ter esse quadro de teorias. E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, né? E lógico que às vezes dou um contexto. Beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E para quem não sabe, Lehi, né, foi uma organização israelense criada por Abraham Stern, né, criada em 1940, né, por ele, que era basicamente um levante contra o mandato britânico aí da Palestina, né, inclusive ele chegou até mesmo a dialogar com Benito Mussolini, né, na intenção de trazer tropas italianas para lá para se livrar dos britânicos, e depois em 1944 tentou falar com Adolf Hitler, né, e com Heinrich Himmler, né, justamente para, né, fazer uma aliança, por mais contraditória que seja, né, contra os britânicos, né. Mas lógico que nem Himmler nem Hitler chegaram a dialogar com eles, mas, né, também tinha uma outra facção, né, israelense chamada Irgun, que era uma facção também considerada terrorista pelos britânicos, né. E o Lehi também era um partido sionista extremista, né, que cometeu aí diversos atentados e até mesmo zerando aí alguns britânicos importantes, né. Mas enfim, e aconteceu que quando o Estado de Israel foi criado, o partido Lehi simplesmente foi de base, né? Alguns da Irgun foram caçados pelos britânicos, mas depois meio que ficou tudo aí. Alguns da Irgun também foram ali para a Força de Defesa Israelense, né? Enfim. Mas como é que seria se o Estado de Israel, né, fosse um país fosse um país leninista, né? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Então, primeiro, né, nós vamos montar o cenário aqui. Já vamos pular para a Segunda Guerra Mundial, para 1940, quando o Abraham Stern, né, junto com a Irgun, ele pode ir tentando dialogar com os soldados judeus, né, que estavam ali, os soldados judeus britânicos que estavam ali, para, em vez de comprar a briga que estava na Europa, para morrer por defender a Polônia, seria uma causa mais nobre, né, aqui na teoria, morrer para defender Israel, e que não adiantava lutar pela Polônia para tirar os alemães da Polônia, sendo que os britânicos ainda continuavam na Terra Prometida. Então, com isso, né, ele podia tentar convencer meia dúzia de soldados britânicos judeus, né, o regimento judeu ali que tinha. E com isso, em vez dele também tentar fazer uma aliança com a Itália fascista, ele podia fazer a aliança com, né, os palestinos que estavam por lá, justamente, né, porque tentar convencer os palestinos, falar assim: olha, eu sou daqui, você é daqui também, aqueles caras não são daqui, então nós dois temos que tirar eles daqui. E com isso, talvez, né, alguns palestinos até que poderiam, né, acabar se aliando a eles, e por mais, né, que fossem tivessem seus conflitos aí étnicos e internos, enfim,
ele também podia dialogar. Se você não quer fazer isso pelo meu povo, faça isso pelo seu povo. Pensa, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Se eu sou seu inimigo, mas nós dois temos o mesmo inimigo em comum, então vamos fazer uma aliança temporária até a gente tirar os caras daqui. Aí beleza, então a partir desse momento, né, ele também podia concentrar uma grande força ali na região ali da Palestina. Lógico, né, que as colônias britânicas ali do Oriente Médio e a França iriam tentar conter, mas eu acredito que o Japão, a Itália e a Alemanha, né, a Itália e a Alemanha ali na Europa, e o Japão ali com as colônias ali do Sudeste Asiático da Ásia como um todo, eu acho que seria mais prioridade, né? Então, muito provavelmente, né, que os britânicos iriam estar combatendo também, né, em Tel Aviv, mas eu acho que eles iriam acabar cedendo, né? E talvez a independência ou criação do Estado de Israel poderia acabar chegando talvez até mesmo em 1946, né? Ou então na metade aí de 1947, perto aí de 1948. E lógico que, né, essa independência seria alcançada ali através da liderança do Abraham, né, Stern. Vamos chamar só de Stern. Então, o Stern, ele poderia sim acabar sendo visto aí como um líder, uma pessoa que ajudou a libertar Israel das mãos dos britânicos, das mãos dos palestinos, né? Até porque hoje em dia, né, até mesmo hoje em dia, o Stern, ele é uma figura bem controversa, porque fazer aliança com a Alemanha Nacional Socialista, mas ao mesmo tempo o cara queria lutar por independência. Então, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, por mais que meu amigo taca gás no meu povo, né? Então, enfim. Mas lógico, né, que também o Stern, ele queria sim tirar os judeus da Europa, e isso ele tinha em comum com Adolf, né, e colocar os judeus aí em Israel, justamente para ter um maior número de judeus para reivindicar o Estado. Mas enfim, vamos supor que beleza, aí ele consiga, né, criar o Estado de Israel, né? Só que eu acho que seria a República Leninista de Israel, ou então, enfim, eu não sei qual seria o nome, mas vamos supor, República de Israel, né? E talvez a bandeira poderia ser diferente, né? Poderia ser a estrela de Davi com o símbolo aqui, né? O símbolo da thumb. Então, ok, a partir desse momento, né, que o Estado de Israel foi criado, deu treta, deu muita treta, mas ok, vamos supor que pelo menos nessa treta aí nós não vamos alterar nada, nada mesmo, né? E em 1956 também não vamos alterar nada, né, a ocupação da península do Sinai, mas eu acredito que no governo leninista, o Stern, ele não iria ceder tanto assim a península do Sinai. Eu acredito que talvez por pressão diplomática ele poderia acabar se retirando um pouco, mas não totalmente, né? Justamente para ter uma zona uma zona tampão, né? Por mais que vai ser parte do Estado de Israel, mas sim uma zona tampão, até porque, né, para colocar radar mais adiante. E com isso saber e ter mais tempo de resposta caso, né, alguém esteja violando o território deles, né? Então, tempo vai, tempo vem, chegamos à Guerra dos 6 Dias e a partir daí as coisas vão começar a ficar feias, né? Porque, né, o Israel não seria uma democracia, né? Provavelmente, né, seria sim uma espécie de ditadura com aliança, né, uma espécie de ditadura, só que como eu posso dizer, uma ditadura meio que, olha, nós estamos em guerra, então eu não posso trocar o poder, viu? Bem que eu gostaria, mas nós estamos em guerra. Então, eu acredito, então seria mais ou menos nesse esquema, né? E, apesar de tudo, durante, né, esse período aí inicial da Guerra Fria, pelo menos nessa questão aí do Oriente Médio, o Estado de Israel talvez receberia, aliás, né, bem provável que ele continuaria recebendo o apoio do Ocidente, não tanto da Inglaterra nem da França, mas talvez dos Estados Unidos e talvez até mesmo de uma parcela ali soviética na intenção de tentar moldar o governo Lehi, né? Mas, ok. Aí durante a Guerra dos 6 Dias também nós não alteramos, com exceção do que? Eles seriam mais expansionistas, né?
Então eu acredito que eles ocupariam ainda mais a península do Sinai, né? Eles não iriam chegar até o canal de Suez, mas é bem provável que eles chegariam próximo. E já na questão, né, da Síria, eu acredito que eles poderiam acabar ultrapassando um pouquinho aí as montanhas de Golã. O Líbano, vamos manter o Líbano assim por enquanto. E já a questão da Jordânia, né, que foi um país que, querendo ou não, por mais que tivesse algumas relações com Israel, mesmo que não oficiais, né, e que não queria tanto atacar Israel, mas por pressão interna acabou atacando. Então o Israel, né, não estou falando da Cisjordânia, estou falando da Jordânia. Então Israel, além de pegar a Cisjordânia, né, ele iria acabar pegando também um pedaço aí, grande parte aí da Jordânia, né, tipo grande parte ali que fazia a fronteira. Eu acho que chegaria a ficar perto ali da capital, mas não acho que chegaria tipo a ocupar a capital, tá? A trocar o governo. E bem, e com isso, o rei da Jordânia, provavelmente, né, ele iria sofrer ali um golpe de estado, os militares iriam se revoltar, iria causar um belo de um tumulto no país, porque como assim o Estado de Israel, os judeus, né, falando de uma visão, como eu posso dizer, de Guerra Fria, estão ocupando terras muçulmanas, né? Então, né, o rei ia ser considerado um rei fraco, e com isso ele iria, né, tomar muita paulada, literalmente, né? Então, provavelmente o Líbano iria deixar de ser uma monarquia e iria virar, e muito provavelmente, né, a Jordânia iria entrar aí num estado aí de guerra civil, e lógico, né, que nem preciso falar que iria ter problemas aí de fronteira. E já a questão da faixa de Gaza, com o tempo a faixa de Gaza não iria existir, né? Iria ser uma zona de ocupação, mas como ainda estamos falando de Guerra Fria, eu acho, né, que alguns ocidentais aí, né, alguns países ocidentais iriam estar querendo fazer uma média, mas ao mesmo tempo também, né, provavelmente algumas sanções econômicas seriam sim aplicadas, né, justamente, né, para falar, ó, nós não estamos apoiando isso aí, hein, ô Israel, hein, ó o que você está fazendo, hein, Israel. E beleza, então, a partir do momento em que, né, eles tivessem sanções aí do Ocidente do Ocidente como um todo, eu acredito que é nessa hora que talvez a União Soviética, né, poderia acabar se manifestando a favor do Lehi, né, afinal, os caras derrubaram uma monarquia, né, minha chance de investir na Jordânia também, para colocar um governo pró-soviético ou de esquerda. E Israel a mesma coisa, ele poderia estar tentando moldar ali, né? E eu acho bem provável que durante um tempo o partido Lehi, né? Vamos chamar partido Lehi, poderia sim acabar tendo uma certa aliança aí com a União Soviética, pelo menos na questão econômica, né? Já o Egito, então, provavelmente acabaria recebendo mais atenção dos Estados Unidos, né? Para tentar moldar o Egito num lugar pró-ocidente para vigiar Israel. Mas como o Lehi, né, seria um partido totalmente aleatório, visando apenas benefício próprio, fazendo aliança não importa com quem. E eu acho que depois de um tempo aí as relações de Israel com a União Soviética iriam dar uma baixada, iriam dar uma acalmada. Não acho que eles iriam romper relações, mas eu acho que eles não iriam, nem fede nem cheira um pro outro. Beleza, aí então, né, com a guerra do Yom Kippur, eu acredito que a partir desse momento, né, que os países muçulmanos seriam mais intensos, né, os ataques aí seriam mais intensos, porém, o modo que Israel iria revidar seria muito mais intenso também. Então, ele iria, né, ser muito mais perigoso do que já é, muito mais arisco, enfim, do que ele já é. Então, eu acho que iria escalando o nível de violência, que lógico, que muitas vidas de soldados iriam ser perdidas, né? Isso de ambos os lados, mas vindo de dentro do Estado de Israel, isso iria ficar uma indecisão impopular, né? A guerra iria ser um negócio totalmente impopular, né? Porque custou muitas vidas, coisas desnecessárias. E a partir desse momento que poderiam sim ocorrer diversos protestos aí dentro do Estado de Israel,
né, para eles, né, terem umas medidas mais diplomáticas, para eles terem medidas mais pacíficas e tentarem procurar resolver os problemas, ou talvez até mesmo de uma mediação de países, né? Tipo, os Estados Unidos mediar uma conversa, um país neutro mediar uma conversa, enfim. E acordo de paz, né, seria impensável. O Estado de Israel seria muito mais isolado do que ele já é, né? E eu acredito que muitas outras coisas também poderiam acontecer, né? Como, por exemplo, o fato, né, do Saddam Hussein já chegar no poder e ter feito o que fez. E eu acho que Israel poderia, sim, acabar sustentando algum dos países, né? Justamente para acabar também provocando o Iraque e provocando outros países no Oriente Médio. Como assim? Um exemplo, o Lehi, né, Israel, vai lá e ajuda, sei lá, a Arábia Saudita. E ele expõe para tudo isso. Para o quê? Para causar uma instabilidade dentro da Arábia Saudita, para causar uma instabilidade com os vizinhos da Arábia Saudita, né? Inclusive, talvez ele até mesmo podia fazer uma aliança com os sauditas contra contra o Iêmen, né? Mas lógico, né, que isso iria poder pegar mal ali para os sauditas, como assim? Estão se aliando com sionistas, né? Com sionistas radicais. Lógico que também não iria ser só treta, né? Seria um país ditatorial, como eu falei, né? Teriam soldados na rua, muitos judeus, né, acabariam apanhando, muitos judeus acabariam sumindo. A comunidade internacional, tanto judaica quanto não judaica, iria estar dividida, pois muitos poderiam acabar vendo, né, o Lehi como uma resposta agressiva do que aconteceu, né, como uma resposta agressiva aos acontecimentos ali da Alemanha Nacional Socialista, porque eles estão vendo, pô, se a gente não for agressivo assim, a gente vai terminar como terminamos nos anos de 40 a 45, né? E outras pessoas podem falar, não, peraí, vocês estão agindo como os carrascos vocês estão agindo como o pessoal que agia com vocês, né? Então, né, isso iria também afastar Israel diplomaticamente, né, de muitos países, iria afastar o reconhecimento também de Israel de muitos países, pois iria ser um país hostil. E dificilmente alguém iria manter relações aí com um país hostil, né? Declaradamente hostil. E lógico que relações não oficiais poderiam acontecer sim. E vendo um certo isolamento, Israel poderia também acabar fazendo aliança com outras ditaduras ali, né, do Oriente Médio, então da Ásia, né? Poderiam, né, tentar estabelecer algum tipo de relações, mesmo que não oficial. E o serviço de inteligência seria muito mais aprimorado, seria extremamente né, investido, né, iriam investir no Mossad muito mais do que já investem, iriam investir em tecnologia, né, porque eles sabem que sendo hostil poderiam ser muito mais hostis com eles, né? Minorias dentro do país, né, se tratando de um partido que é sionista ao extremo, eu acho que eles não teriam muitos direitos, talvez né, sofreriam de fato um apartheid declarado, como por exemplo, lugar para palestino fica num lugar ruim, num gueto, então num ônibus quebrado, num metrô sucateado já para os judeus, né, seria tudo do bom e do melhor. E com isso, né, seria um caos. O Hamas, né, como eu posso dizer, ele não é que iria existir, não existir, aliás. Ele até poderia existir, mas seria muito mais difícil, né, dele acabar se proliferando. Caso, né, o Fatah entrasse em cena até mesmo como um partido político, também eu acho que não daria muito certo, né, pois, como disse, Israel seria uma ditadura, poderia sim ter perseguições. Lógico, poderia ser um partido no exílio? Poderia. E a partir do momento, né, em que o Hezbollah ali no sul do Líbano começasse a
atacar Israel. Eu acredito que Israel iria invadir o Líbano, iria ocupar talvez o sul do Líbano inteiro, né? E com toda certeza dar cabo ali do pessoal ali do Hezbollah. Lógico que a operação Entebbe em Uganda, né, quando aconteceu, Israel ia dar um jeito de dar cabo do Idi Amin. Então, seria um país, tipo assim, poucas ideias, né? Com o Idi Amin eles até tentavam dialogar, pois era o lugar onde mais tinha judeus na África, né, em Uganda. Mas depois Idi Amin virou a casaca aí também para a causa palestina, então Israel iria virar casaca e provavelmente iria tentar botar Idi Amin dentro de um caixão, né? Mas enfim, e atualmente seria um país hostil, seria um país hostilizado, seria um país em conflitos, poderia até ser um país rico, poderia ser um país com turismo, poderia, mas seria um país com turismo controlado e até mesmo vigiado, e caso você não fosse judeu, eu acho que eles iriam dificultar muito para você entrar. E caso, né, você fosse um diplomata, você fosse, né, um embaixador, tal, eu acho que iria sim ter uma área específica, né, justamente para ninguém ver ali o que acontece. A mídia, a internet, os servidores aí seriam controlados, os serviços de inteligência, né, antes de você pensar em ir para Israel, eles já iam puxar toda a sua ficha, já ia saber quem é você, o que você faz, enfim. E eu acho que aí Israel também seria um país parcialmente aberto, né? Justamente por ter turismo, né? mais precisamente de preferência judeus de qualquer parte do mundo, né? E de ocidentais ele iria dificultar um pouco, né? Qualquer um que não fosse judeu, mas, né? Seria um país que seria conhecido também pelas tretas, não que atualmente não seja, né? Mas seria um negócio mais agressivo. Beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. E comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever, né? Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Enfim, né, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica, e fala assim, mano, já parou para pensar se Israel fosse um país leninista? Lehi o quê? Aí você vai lá e explica, pipipi, popopó, interessante. Não, que um cara no canal do YouTube foi lá e fez isso, e pipipi, popopó. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos do card de descrição, me siga no Insta, curta a página do canal no Face. Veja minhas outras redes sociais. Não se esqueçam, né, de ativar as notificações. Falou e fui!